Eu nunca me considerei uma pessoa má. Pelo menos era o que eu repetia para mim mesma toda vez que o telefone dele tocava e ele saía do quarto para atender. Nos conhecemos num evento de trabalho. Ele era charmoso, seguro, o tipo de homem que preenche o espaço quando entra numa sala. E eu estava num momento da minha vida em que precisava acreditar que merecia algo grandioso. Na primeira conversa, ele me falou sobre a vida que levava, sobre o quanto se sentia sozinho, sobre um casamento que, segundo ele, já tinha acabado há anos, só não tinha o papel ainda. Eu ouvi tudo e escolhi acreditar. Não porque eu era ingênua. Eu sabia, no fundo, que aquelas palavras eram ensaiadas. Mas era mais fácil deixar a história dele me convencer do que admitir o que eu estava prestes a fazer. A primeira mentira não foi dele, foi minha, comigo mesma. Durante 2 anos eu fui a mulher que ele escolhia, não a esposa, não a mãe dos filhos dele. Eu era a outra, mas na minha cabeça eu era a verdadeira. Ele me ligava tarde da noite quando ela dormia. Me mandava mensagem durante o almoço de família dele. Me dizia que eu era a única pessoa com quem ele conseguia ser ele mesmo. E eu guardava aquilo como ouro. A gente se encontrava em hotéis no meio da semana. Ele sempre pagava, sempre escolhia o lugar, sempre definia quando e como. E eu achava que isso era cuidado, que era proteção. Hoje eu sei que era controle. Mas naquela época eu me sentia especial. Eu olhava para o espelho e via uma mulher desejada, diferente, capaz de ter o que as outras não conseguiam segurar. Que ilusão cruel essa! Porque enquanto eu me sentia a protagonista, eu era só mais um personagem secundário na vida de um homem que não sabia amar ninguém de verdade. Teve um dia que eu a vi pessoalmente, sem querer. Ele tinha me convidado para um evento. Disse que ela não ia, mas ela foi. Eu a vi de longe primeiro. Uma mulher comum, cabelo preso, roupa simples. Nada do que eu esperava. E por uma fração de segundo, senti um alívio torto, como se a simplicidade dela justificasse o que eu estava fazendo. Mas aí ela riu. Riu de alguma coisa que uma amiga falou, jogou a cabeça para trás, e por um segundo pareceu completamente livre. E eu senti algo que não esperava sentir. Inveja. Não do marido, não da vida dela, da leveza. Ela não sabia de nada, e essa ignorância que eu tanto desprezava era a coisa mais preciosa que ela tinha. Eu saí do evento antes de ele me ver com ela por perto. Fui para o carro, sentei e fiquei olhando para o teto por uns 20 minutos. Foi a primeira vez que pensei: o que eu estou fazendo? Mas não foi suficiente para me parar. A queda não veio como eu imaginava. Eu sempre tive medo de ser descoberta pela esposa, de um confronto, de uma cena, de ter que olhar nos olhos de alguém que eu tinha machucado. Mas não foi ela que me destruiu. Foi ele. Num dia comum de terça-feira, ele simplesmente parou de responder. Uma mensagem, 2, 5. Silêncio. Liguei, caiu na caixa postal. Esperei 2 dias achando que era algum problema, alguma emergência, que ele ia aparecer com uma explicação. No 3º dia, uma amiga em comum me mandou uma foto. Era ele, com uma mulher diferente, nem eu, nem a esposa, uma terceira, num restaurante que ele nunca tinha me levado, sorrindo do mesmo jeito que sorria para mim. Eu li as mesmas frases que ele me disse. Reconheci os gestos, o jeito de inclinar o corpo para frente, de colocar a mão no braço dela, de fazer ela se sentir a única pessoa na sala. E aí veio, como um balde de água gelada no meio do peito. Eu nunca fui especial. Eu era só a atual. Eu perdi coisas que nem sabia que tinha. Perdi o respeito de pessoas próximas quando essa história vazou. E vazou, porque sempre vaza. Perdi uma amizade de 10 anos. Minha amiga mais antiga disse que não conseguia me olhar do mesmo jeito. Que ela tinha passado por uma traição e que eu, sabendo disso, tinha feito a mesma coisa com outra mulher. Ela não estava errada. Perdi tempo.
2 anos construindo algo que não existia. 2 anos me convencendo de que era diferente, especial, digna de um amor que na verdade era só uma performance. Mas o que mais doeu foi diferente. O que mais doeu foi perceber que eu tinha me tornado alguém que eu não reconhecia. Eu tinha olhado para aquela esposa e sentido inveja da leveza dela, e passei 2 anos sendo a razão pela qual ela não podia ter essa leveza. Fui o problema na vida de uma mulher que nunca me fez nada. E isso não tem como desfazer. Não tem desculpa que conserte. Não tem recomeço que apague. Recomeço não é bonito como mostram nas redes sociais. Não foi um amanhecer lindo com café na mão e frase motivacional. Foi acordar às 3 da manhã com o estômago pesado. Foi ir à terapia e ter que falar em voz alta coisas sobre mim que eu mal conseguia pensar. Foi entender que arrependimento sem mudança é só autopiedade disfarçada. Eu tive que aprender a ser honesta. Primeiro comigo, depois com as pessoas que ficaram. Tive que parar de me colocar no papel de vítima, de um homem manipulador, de uma situação que simplesmente aconteceu, e admitir que eu fiz escolhas, repetidas, conscientes, e que essas escolhas machucaram alguém que não merecia. Não sei se a esposa está bem hoje. Espero que sim. Espero que ela tenha encontrado a leveza de novo, agora sem mentiras embaixo. Eu ainda estou no processo. Ainda tem dias que o peso aparece do nada. Mas aprendi uma coisa: você não pode construir nada verdadeiro em cima de uma mentira. Nem um amor, nem uma versão de si mesma. Eu merecia perder o que eu tinha, porque o que eu tinha não era meu. E agora, pela primeira vez em muito tempo, estou tentando construir algo que seja.